A paz do Senhor, amados irmãos. Eu quero hoje lhes falar a respeito de Saulo de Tarso. Saulo foi resgatado, foi chamado por Jesus Cristo no livro de Atos, no capítulo 9, quando estava a caminho de Damasco. Saulo, antes dessa partida, ele pediu uma autorização para os sacerdotes, uma carta, na verdade, para que pudesse perseguir cristãos que encontrasse pelo caminho em Damasco e prendê-los, porque era um combatente do exército de Cristo. Mas nessa jornada Cristo teve um encontro com ele e disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então neste momento Jesus conversou com Saulo, retirou a sua visão, onde foi resgatada 3 dias após isso por um outro homem enviado por Cristo, Ananias. Neste momento, Ananias, usado por Cristo, removeu a cegueira de Saulo. E Saulo passou a se chamar Paulo, o tão conhecido apóstolo que escreveu 13 cartas que hoje nos servem de base, nos servem de ensino e de aprendizado na nossa Bíblia Sagrada. Então Saulo perdeu toda aquela cegueira espiritual que tinha através de um encontro verdadeiro com Jesus. Paulo passou então a evangelizar, criar igrejas e viajar pelo mundo para pregar o evangelho para os gentios. Mas até então, até este encontro, Saulo era perseguidor e inclusive ele estava presente quando foi assassinado o primeiro mártir da Igreja de Cristo, que foi Estevão. Estevão estava pregando em uma praça quando foi hostilizado e apedrejado até a morte por aqueles judeus que eram contra a mensagem de Cristo. E Paulo estava lá, estava olhando, observando, de braços cruzados. E nos dias de hoje, o quanto nós vemos pessoas perseguindo a Igreja de Cristo, perseguindo os servos de Cristo, perseguindo os enviados por Cristo para pregar o Evangelho. Quantas pessoas nos apedrejam, quantas pessoas nos difamam, nos caluniam. E muitas vezes nós mesmos, que fizemos parte deste exército, ficamos de braços cruzados, ficamos apenas olhando. E alguns até mesmo apedrejam os próprios enviados de Cristo para pregar este Evangelho. Alguns observam, multiplicam a contenda, multiplicam a discórdia, outros ficam de braços cruzados. Mas na verdade o que nós fizemos é o mesmo que Saulo de Tarso fazia. Perseguem a Igreja de Cristo. E todo aquele que persegue a Igreja de Cristo, mesmo que involuntariamente, na verdade ele está perseguindo o próprio Cristo. Então Cristo te repreende neste momento. Para todo aquele que de alguma forma persegue a Igreja de Cristo, persegue os enviados de Cristo para estar aqui na terra, mesmo que involuntariamente. Pare um pouco para pensar o que você está fazendo. Se você está de braços cruzados, assistindo de camarote a perseguição à igreja, então reveja seus conceitos e não permita que a contenda se espalhe. Não permita que alguém denigra a imagem da igreja, porque denegrindo a imagem da igreja, estará denegrindo a imagem do próprio Cristo. Então nós, a Igreja de Jesus, independente da congregação ao qual estejamos firmados, independente da bandeira ao qual estamos vestindo,
nós fizemos parte de um único exército, apenas em quartéis diferentes, mas o exército é o mesmo, a palavra é a mesma e Cristo é o mesmo. Então não vamos assistir de braços cruzados à perseguição da igreja. Nós temos que nos unir e combater o inimigo, que é um único inimigo, é Satanás e seus demônios. Amém? A igreja deve se aliar e defender a imagem de Jesus Cristo aqui na terra. Foi para isso que fomos chamados, foi para isso que nós fomos resgatados do mundo de trevas, que é para combater agora o mundo das trevas. Assim como foi feito com Saulo de Tarso. Amém? Que Deus abençoe a todos.